E eu gostaria de falar, que nós falássemos, pensássemos, analisássemos alguma coisa sobre a onisciência de Deus. Sendo que nós estamos a estudar os atributos de Deus, à terça-feira, não esqueça, esta semana nós continuaremos, querendo Deus assim, na terça-feira estudamos os atributos de Deus. Hoje, nesta tarde, eu gostaria que nós estudássemos, ou falássemos sobre a onisciência. O meu desejo seria que nós, em algum tempo oportuno, próximo, nós iríamos estudar sobre a onisciência, a onipresença e a omnipotência de Deus aqui neste lugar. Sendo que a onisciência é que Ele tem todo o conhecimento, amém? A onipresença é aquele que pode estar em todo o lugar e a onipotência é que Ele tem todo o poder. E você diz, mas eu já sei isso. Amém, ainda bem. Né? Ainda bem que você já sabe isso. Mas tem algumas coisas e tem alguns assuntos, por certo, que nós ainda poderemos falar sobre isto. Amém? A primeira coisa que eu gostaria que nós víssemos ainda nesta tarde, e daqui a pouco nós vamos analisar o Salmo 139. Se você quer abrir a sua Bíblia já, Salmo 139 não estará no projetor. Amém? O Salmo 139 não estará no projetor. Você irá analisar a sua Bíblia, se faz favor, abrindo a sua Bíblia, que às vezes a gente habitua-se ao projetor ou ao iPad, e a gente já nem sabe folhear a Bíblia. Não é isso? Salmo 139. Amém? Mas ainda antes, nós temos ali duas definições sobre a onisciência de Deus. E a primeira, tem que alguém carregar ali o auto setup? E ele mudou? Tá? Por favor. Amém? Então, a primeira é uma definição que nós encontramos na Wikipédia. Tá? Todo mundo conhece isso e coloca lá e analisa. E sempre que você quer saber qualquer coisa, você usa essa ferramenta, amém? Eletrónica. Tá? E olha o que diz. Definição é onisciência, português brasileiro, ou omnisciência, português europeu, é a capacidade de saber tudo infinitamente, incluindo pensamentos, sentimentos, vida, passado, presente, futuro e todo o universo. Eu gostaria que nós pensássemos nisto, não é uma definição bíblica. Tá? É uma definição que diz que é a capacidade de conhecer tudo sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Ter todo o conhecimento de todas as coisas que aconteceram, que acontecem e que irão acontecer. Amém? Eu gostaria que nós agora víssemos, e tendo isto em mente, está correto isto. Tá? Mas agora eu gostaria que nós víssemos uma definição por um autor que se chama A.W. Pink, e que escreveu um livro sobre os atributos de Deus, que eu aconselho, recomendo que você leia este livro. Amém? Os atributos de Deus. É um livro pequeno, 60... nem isso. Não me lembro agora, irmãos. Uns 40 páginas, uma coisa assim. Um livro bom de ler, fácil de ler. Um livro com português muito simples. Foi traduzido, obviamente. Com certeza que existe em espanhol, porque é um livro antigo, conhecido. E você pode descarregar no seu iPad ou no seu computador gratuitamente em PDF, e não é pirateado. Eu não queria dizer do púlpito uma coisa pirateada, não é, irmãos? Claro que não. Mas legalmente você põe a A.W. Pink, os atributos de Deus, você pode descarregar o livro e é muito bom, muito útil, tá? E ele definiu que no livro Os Atributos de Deus, ele diz: Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas possíveis, todas as coisas reais, todos os eventos, conhece todas as criaturas, todo o passado, presente e futuro, conhece perfeitamente todos os pormenores da vida, de todos os seres que há no céu, na terra e no inferno. Nem no inferno acontece alguma coisa que Deus não saiba. Nem no inferno vai acontecer alguma coisa que Deus não tenha conhecimento. E Ele é conhecedor de todas as coisas. Sendo Ele o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, sendo Ele omnipotente, estando em todos os lugares, sendo Ele ter todo o poder, sendo Ele omnipotente, estando em todos os lugares, Ele é da mesma forma conhecedor de todas as coisas. Você sabe aquela atitude que você às vezes tem, que você diz: que eu não me reconheço a mim próprio, não sei como é que eu fui capaz de fazer aquilo. Você fica surpreendido consigo próprio, mas Deus não ficou. Nada que você faça, você surpreende a Deus.
Você hoje estava em casa tranquilo e disse assim: vou surpreender a Deus, vou à igreja. E Deus viu você entrar na porta e Deus disse: uau, olha quem chegou. Acha? Não, nem por brincadeira, né? Nem por brincadeira. Ele conhece todas as coisas e nada que nós fazemos o surpreende. Surpreendemos-nos a nós próprios às vezes. Como é que eu pude dizer aquilo? Como é que eu tive aquela reação? Por que é que eu fiz daquela maneira? Por que é que eu não fiz diferente? Como é que... Não pareço, nem pareço eu. Às vezes culpamos os outros, não é? É por culpa de fulano, e de Beltrano, e de Cicrano. É nada, irmãos. É você mesmo. E Deus conhece essa atitude, conhece quem nós somos. Por muito que nós nos possamos expor a alguém, nós nunca vamos expor totalmente. Nem nós nos vamos conhecer totalmente. Mas Ele nos conhece. Mas eu queria que você lesse a palavra só comigo. Amém? Nós vamos ler aqui uma quantidade de versículos. Amém? 24 versículos. Mas eu vou ler pausadamente, devagar. Para que nós possamos entender e ler este texto. Amém? Senhor, Tu me sondastes e me conheces. E o irmão diz: coincidência que as irmãs cantarem assim hoje. Não foi coincidência não, foi eu que pedi para cantar assim. Tá? Para ir já de lado e esclarecer. Amém? Senhor, Tu me sondastes e me conheces. O salmista está a dizer: Deus, Tu sabes quem eu sou. Porque Tu me sondastes, Tu vistes quem eu era. E Tu sabes, Tu conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Tu conheces as minhas ações. Tu conheces onde eu vou e quando eu fico. E agora diz: de longe entendes o meu pensamento. E ele entende, diz o salmista, ele entende o pensamento do homem. Ele sabe em que nós pensamos. Ele sabe o que está na nossa mente. Ele sabe o nosso sonho, o nosso projeto, a nossa intenção. E Ele conhece o nosso pensamento. Às vezes é um bocadinho assustador, não é, irmãos? Tem coisa que a gente pensa que a gente gostaria que Deus não conhecesse. Ou não? Tem coisa que mais... Yeah. O outro dizia: Senhor, fecha lá os olhos só 5 minutinhos. Deixa eu resolver aqui este problema que eu já resolvo. Já volto a ti, Senhor. Mas Ele conhece até o pensamento, não é? Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Todos, irmão. Conheces tudo. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que ao Senhor tudo conheces. Você ainda não abriu a boca para Deus, é como se já tivesse dito. Ele sabe. Ele sabe todas as coisas. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Agora olha o que o salmista diz. Tal ciência, tal conhecimento, é para mim maravilhosíssima. Tão alta que não a posso atingir. O salmista diz: eu sou humano, eu sou tão pequeno, eu sou tão limitado, que esse conhecimento que tu tens, essa ciência, uau, é tão maravilhosa. É tão alto. É tão grandioso, que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ora, para onde fugirei da tua face? Para onde é que eu vou? Onde é que eu posso ir? Para onde eu posso fugir? E diz: se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás tão bem. Tu estás em todo lugar. Não adianta para onde eu vou. Não adianta onde eu estou. Não adianta onde eu vou. Numa outra tradução diz literalmente: se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás tão bem. O céu aqui pode ser traduzido por inferno. Não adianta para onde você foi. Não adianta para onde você fugiu. E Ele aí está. Amém? Estava a ler agora uma outra tradução que substitui a palavra Seol aqui, neste caso, por inferno. Se tomar as asas à alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Irmãos, quando pensamos se fugir e para as extremidades do mar, vai lembrar Jonas, não é? Deus disse: vai para Nínive. Eu não vou, não. Eu vou para Tarsis. No mar, não é? Até ali Deus o apanhou, não é? Apanhou ele, pô-lo na barriga do peixe. Não foi Deus? Claro. Lembra-se a gente estudar a soberania de Deus naquela altura lá, ainda naquele building? E estudamos sobre Jonas. Ele pegou nele e lançou lá, mandou, fez com que os homens o lançassem no mar e trouxe, diz a palavra de Deus, uma baleia, né? Um peixe grande, que engoliu a Jonas. E depois ainda fez, né? Vomitar Jonas lá, né? O homem vomitado deve ser uma coisa bonita, né?
Isso é bonito de ver. É isso? É ou não é? Foi perto de uma praia. Hein? Não sei o que é que os turistas fizeram fugir. Não é? É isso? Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Tá? Se você estava a pensar fazer alguma coisa esta noite, apanhar Deus a dormir, então você deixa que Deus durma, e você vai sair de noite, vai fazer qualquer coisa, e de manhã você volta para a sua cama, deita direitinho, e Deus nem percebeu que você saiu, né? Você está enganado. Você está enganado, porque para Deus noite e dia é a mesma coisa, a nível do conhecimento dele. Ele sabe a mesma coisa. Não ficou escuro para Deus, não é? É tudo bem claro, bem patente aos seus olhos. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Parece que o salmista aqui é ele que sabe, não é? Tomou nota? Até agora Deus ele vem dizendo que Deus sabe isto, Deus sabe aquilo. Há uma coisa que ele sabe, não é? É que terríveis, que foi formado de uma forma tão terrível e maravilhosas são as obras das mãos do Senhor. Há um conhecimento que o salmista tem de Deus, através das obras do Senhor. Amém? Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O que o salmista está a dizer é que quando ele foi formado no ventre, já Deus tinha visto. Porque Deus tem uma máquina de ecografia. 3D. Color. Né? Você já viu aquelas ecografias agora fantásticas, modernas, tá? Viu o bebê? Tudo o jeito. Incrível, irmãos, incrível. É notável. Nós só temos 3 filhos. Assim. E então o primeiro só tem 8 anos, né, irmãos? E o que mudou da ecografia do primeiro para o último? Para a menina. O quanto se via agora. Perceba uma coisa que o salmista está a dizer. Não é disso que ele está a falar. Aquela ecografia que agora é tão visível. O bebê lá dentro, a movimentar-se, as mãozinhas, a cabecinha, né? E Deus viu antes ainda que a mãe dele ficasse grávida sequer. Porque para Deus ele sabe todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Ele enxerga todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Para Deus não existe essa questão temporal que existe para nós, tá? Para Deus aquilo que está a acontecer aqui já aconteceu. Ou poderá vir a acontecer, é igual para Deus. Porque não existe a questão do tempo. Isso é uma coisa que nós não conseguimos entender, irmãos, tá? Você tem sempre a questão do tempo, não é? Só você começa a olhar ao espelho e começa a ver o cabelo na sua cabeça se você não percebe a questão do tempo. Começou a ficar branco. Estou a ficar mais velho. Para Deus não existe isso. Para Deus tanto aconteceu como vai acontecer, como já aconteceu, como é agora. O tempo existe para nós. Por isso é que a gente não consegue entender a eternidade, não é? Eternidade é uma porrada de anos, não é? Não, eternidade é uma coisa que não tem como a gente entender, não tem fim. E para Deus diz a palavra do Senhor que para Deus o tempo é essa ilimitação. Amém, aleluia, que louvado seja o nome do Senhor. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Agora o salmista, era aqui que eu ia, irmãos? Exato, 17. Agora o salmista diz, e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. O salmista começa a pensar, como é que será o pensamento de Deus? Se os contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordado ainda estou contigo. Como serão os teus pensamentos, ó Deus? Ele começa a pensar todo esse conhecimento que Deus tem, toda essa ciência que Deus tem, tudo que Ele sabe, como serão os pensamentos de Deus? Pessoas com conhecimentos diferentes de diferentes coisas têm pensamentos diferentes, está certo? Todo mundo que chegou aqui, né, do seu país de origem, tinha uma ideia sobre a América, né?
Quando você chegou aqui e começou a fazer determinadas coisas, você ficou a saber que isto era muito melhor do que o que você pensava, não é? Muito melhor. De longe. As notas eram mais verdes ainda do que o que você pensava, porque elas nasciam nas árvores, não é? Naquela época que nasciam nas árvores, não é isso? Não, você chegou aqui, independentemente se você ficou mais entusiasmado com o país do que era, ou você ficou menos, você chegou aqui, você tinha uma ideia do que era. Quando você chegou aqui, você hoje tem outra ideia do que é a América, não? Melhor ou pior, não vou discutir isso aqui. Estava só a brincar com as notas verdes que crescem nas árvores, não é? Só brincadeira. Mas, ou você ficou com uma ideia diferente, porque você agora tem um conhecimento diferente. Imagina aquele que é conhecedor de todas as coisas, como será o pensamento dele. É o que o salmista está aqui a conjecturar. Como é que será? Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Quando o salmista começa a pensar um pouco mais em quem Deus é, e o que é que Deus pensa, e o conhecimento que Deus tem, parece que ele fica assustado com aquilo de mal que determinadas pessoas fazem, que ofendem a Deus na sua santidade. E quer-se afastar dessas coisas. Mas quando você pensa em quem Deus é, se você pensa em quem Deus é, e pensa na santidade gloriosa do Senhor, e naquilo que é maravilhoso, que é de Deus, você vai começar a temer as coisas que o mundo oferece, que o mundo dá, que o mundo nos proporciona, e as pessoas do mundo. Ele está a falar das pessoas aqui também. Ele está a falar dos ímpios. Ele está a falar daqueles que não têm temor a Deus. E isto baseado quando ele pensa naquilo que Deus pensa. Naquilo que Deus é. Tá? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Agora o salmista diz, não, mas espera, e eu? Como é que eu estou? Como é que eu sou? E o que é que ele diz? Ele diz para o Deus de todo o conhecimento, o Deus de toda a ciência, o Deus que sabe todas as coisas, e diz, Senhor, sonda-me, ó Deus, a mim, agora. Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Senhor, faz uma análise, faz um raio-x. Vê tudo o que está cá dentro. Analisa tudo o que está cá dentro. E se há algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Senhor, vê tudo o que eu sei, vê tudo o que eu tenho, vê tudo o que está em mim. Se tem um caminho mau, tira, Senhor. Perdão. E guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Que salmo bonito, não é, irmãos? As primeiras vezes que eu... Não estão muitas as vezes que eu preguei em cima de salmos. Porque o salmo é uma música, ou um poema, ou alguma coisa que o salmista falou, muitas vezes em hora da aflição, ou hora da angústia, ou em hora da alegria, e que expõe aquilo que ele, a sua alma, a Deus de uma forma poética. Obrigado. Então, ele expõe... Então, cuidado na interpretação, irmãos. Cuidado na interpretação de toda a Bíblia, não é? Mas cuidado quando você está a interpretar as emoções, os sentimentos, inspirado pelo Espírito Santo, com certeza, mas você está a tirar uma interpretação de alguém que se exprimiu daquela maneira, tá? Amém? É como as parábolas. Jesus ensina uma parábola, é uma história que Jesus contou. Cuidado como é que você analisa os detalhes da história para não incorrer em erro. Amém? Onisciência de Deus. Há dias estava a levar os meninos à escola e deixa eu contar esta história rápido. E o Tiago estava com uma preocupação, tinha uma inquietude. E disse-me, Daddy, eu quero falar contigo uma coisa. Eu disse, ok. Ele fez uma pergunta e disse, ok, vamos falar no carro porque é muito longo. E ele disse-me, se eu estiver a orar e disser alguma coisa errada, ok? Como é que Deus vê isso? O que é que acontece? E é incrível, eu disse a ele, olha, eu vou pregar sobre isso domingo. Lembras-te, filho? Isso é domingo, eu vou pregar sobre isso. Amém. E eu disse, olha, eu vou falar sobre isso, mas vou falar sobre aquilo que Deus conhece. Ele disse assim, filho, o que é que tu queres dizer com uma coisa errada? Tu querias dizer amarelo e dizeste azul?
Até olhei para o céu e disse: tu querias dizer obrigado, Senhor, porque o céu é azul e disseste amarelo? O que é que tu queres dizer? E ele estava preocupado com uma coisa. Não, dizer uma palavra má. Na oração, um palavrão. Ficava feio, não ficava? Já pensou? Nem que ele diz até, graças a Deus, não diz mesmo. Não diz e está sempre preocupado. Outro dia, de vez em quando, né, gente, se eu lá em casa, oh meu Deus. E ele agora corrige todo mundo que fala, oh meu Deus. Não invocarás o santo nome de Deus em vão. Deu polícia lá em casa, né, com todo cuidado, com tudo que se diz, com tudo que se fala, com tudo que passa na televisão. That's wrong. That's a bad word. Então, louvado seja Deus pela vida dele. Mas olha a preocupação. Eu estou a orar e de repente eu digo uma coisa má, uma coisa errada. Está preocupado com ofender a Deus na oração. Já viu? É interessante isso. Mas não é por ser nosso filho, amém? É Deus que se revela a ele, não é? Será especial em nós. Para a glória do Senhor, Deus Pai, amém? E eu olhei para ele e disse: olha, eu tive que tentar explicar o que nós estamos a falar aqui hoje. Sobre a onisciência de Deus e ele conhecer o coração daquele que está a orar. Dá-me a ideia que se saísse um palavrão no meio de uma oração, era um coração pouco voltado para Deus. Estou certo? Esse é um coração muito voltado para Deus e com muito pensamento em Deus. Mas o problema que se põe aqui, eu tentei explicar da melhor forma, que Deus conhece a intenção do coração, e quando o coração está voltado para Deus, com certeza vai falar coisas relacionadas com o céu, com Deus, com a vida eterna. Amém? E há alguma coisa que não é mais nós, mas é o Espírito Santo que faz em nós. Mas agora eu queria reverter aqui o pensamento do Tiago, queria pôr ao contrário. E aquele monte de oração bonita, linda que a gente faz, que a gente levanta no culto e diz: oh Deus, eu te agradeço, porque eu te sou fiel, Senhor. Ou a gente levanta as mãos na oração e diz: Senhor, sonda-me. E lá por dentro está, mas pouquinho, Senhor, pouquinho. Porque se vai muito fundo, vai descobrir muita coisa errada. Senhor, purifica só o que é aparente. Que é aquela borbulha que você ganha na cara. Aquela, como é que é? Diz: Senhor, purifica aqui, isto aqui. Não é lá dentro. Lá dentro está bom, Senhor. Aqui que está fora. Tá? Senhor, queima os outros. Né? Como é que aquela oração que a gente faz bonita, ou aquele hino que a gente... Alguém dizia que todo crente é muito mentiroso quando canta, né? Senhor, tu és o Senhor de todas as coisas. Eu te entrego a minha vida. Não entrega nada, né? Só cantou aquilo. O que eu queria para nós pensássemos o contrário, não na colocação que o Tiago pôs, mas ao contrário, um monte de coisas bonitas que nós dizemos a Deus, aquele Deus que nos sonda, nos conhece, sabe quem nós somos, e está tudo exposto a Ele, e Ele olha do céu e diz: que lindo, é pena ser mentira. Ele olha e diz: mas Ele fala bonito. É um texto da palavra do Senhor que diz: honro-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aquelas coisas bonitas que Deus olhou lá de cima e Deus deu vómito nele. Enjoou a Deus. Enjoou Deus. A palavra do Senhor diz que ou quente ou frio. De outra maneira, vomitar-te-ei da minha boca. Irmão, quando nós, e é uma consciência que nós às vezes não temos, é que o Senhor realmente conhece e sabe todas as coisas. E isto é uma frase que eu já ouvi tanta vez dita, e tantas vezes dita, que a gente diz: o Senhor sabe todas as coisas. Tem um problema nessa frase, sabe qual é? É que é verdade. É um problema. É um problema. Eu hoje não orei, mas o Senhor sabe todas as coisas. O problema é que Ele sabe mesmo. Ele sabe porque é que você não orou. Eu hoje não me dediquei à leitura da palavra, mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu hoje não fui ao culto, mas o Senhor sabe todas as coisas. O problema é que Ele sabe. O problema dessa frase é que essa frase é verdadeira. É que a gente só sabe aquilo que é aparente. Por mais, irmãos, que nós possamos ser a igreja do primeiro século e vivermos em comunhão e termos à vontade para confessarmos as nossas culpas uns aos outros, para que saremos, que é bíblico. Está lá em Tiago, se eu não estou em erro. É bíblico.
E nós dizemos, eu tenho que confessar as minhas culpas, eu tenho que contar, eu preciso de um irmão, eu preciso ter comunhão, eu preciso ser aberto. Tem um monte de coisa que você diz e nem é bem assim. Até porque você se calhar não quer mentir ou não quer enganar, mas você engana-se a si próprio. Mas a ele não, você não engana, porque ele sabe todas as coisas. E ele sabe o seu passado, ele sabe o seu presente e sabe o seu futuro. Nós arranjamos hoje na sociedade muita desculpa com o passado, não é? O indivíduo é assassino, matou alguém, vai no tribunal, arranja alguma coisa do passado para provar porque é que fez aquilo. Mas arranjou a coisa errada. Sabe qual é a coisa do passado que prova aquilo? É o pecado de Adão e Eva. É o passado. Claro que ele matou, porque tem uma coisa no passado dele que está errada. É o pecado. É a natureza pecaminosa. E diante do tribunal arranja uma desculpa, arranja uma história e resolveu o problema. É ou não é assim? Quanta gente já foi declarada com culpa menor por razões assim? Porque tem uma coisa no passado que aconteceu não sei o quê, porque foi os pais, foi os tios, foi não sei o quê, a sociedade, não sei quantos, foi discriminado, foi não sei o quê, numa dada altura. Claro que foi. Eu não estou a dizer que não foi. Mas a culpa do assassinato, a culpa da morte, ou a culpa do roubo, ou seja lá o que foi, é a natureza pecaminosa da pessoa. E isso está patente aos olhos de Deus. Deus sabe como é que foi. Eu queria pedir a Rosa que colocasse o próximo versículo, Ezequiel 11:5. E a palavra do Senhor diz: caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor. Assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Deus está a dar um alerta à casa de Israel, ao povo de Israel, através do profeta, e diz, olha, essas coisas que vos sobem ao Espírito, essas coisas que vocês pensam, esses projetos que vocês têm, essas coisas que vocês só pensaram, mas não fizeram, eu já conheço. E se você continuasse a ler o texto, você percebia o juízo divino sobre essas coisas. Irmão, os nossos projetos, os nossos sonhos, a maldade do nosso coração, Deus conhece. Então quando você diz, olha, Deus conhece todas as coisas, eu queria que você tivesse em mente duas coisas que você está a dizer. Deus conhece a maldade, Deus conhece o erro, Deus conhece o mal, Deus conhece o pecado, Deus conhece os nossos maus pensamentos, Deus conhece as coisas que nós trazemos à nossa mente que não agradam a Ele. Deus conhece, Deus sabe a intenção do seu coração. A maldade das nossas palavras muitas vezes, aquilo que nós nos apresentamos diante do Senhor e dizemos uma coisa, mas ela é outra. A nossa contenda, a nossa ira, o nosso gênio. É uma coisa, hoje a gente desculpou, não é? Desculpa muito, a sociedade arranjou aí com o politicamente correto, cada disparate, não só tira criminoso da cadeia, com desculpa do passado, como faz outra coisa, não é? Aquela pessoa tem uma personalidade forte. No meu tempo era uma pessoa mal educada. Hoje tem uma personalidade forte. E aí criancinha já tem personalidade forte. Está a faltar umas pancadinhas. Que diz a Bíblia. Que é para dar. Não tires a vara. Importa o que o governo diz, irmãos. Importa o que a palavra de Deus diz primeiro. Criança com personalidade forte vai ter que enfraquecer. Está mal educado. O que é isso de personalidade forte? Foi uma coisa nova que nós inventamos para desculpar a má criação das pessoas, para desculpar a má atitude, para desculpar a brutalidade. No meu tempo dizia-se, é bruto como uma porta. É assim que se dizia. Agora tem uma personalidade forte. Dizia mais, né? Dizia que era um estúpido. É essa a palavra. Direto, assim, do púlpito, é isso, direto. Agora, não, tem uma personalidade forte. Tem que se respeitar a personalidade. De onde é que você tirou isso? De onde é que isso existe? Deus conhece, irmãos. Deus conhece o nosso assentar e o nosso levantar. E a gente apresenta-se diante de Deus com essas desculpas do Senhor Deus dos céus e da terra. O Senhor, olha, eu tive aquela resposta com o Cicrano.
Senhor, porque tu destes uma personalidade forte. É uma piada. Você chega a dizer, em última instância, a culpa é de Deus. Senhor, se tu não me tens dado essa personalidade forte, eu não era tão agressivo com as pessoas. Mas tu deste uma personalidade forte. Você já viu o disparate? Foi como o pecado de Adão começou logo a ser desculpado em Eva, né? Ó Senhor, a mulher que tu me destes, em última instância a culpa não era nem da mulher, era de Deus, não é? Porque Deus é que deu a mulher a Adão, a mulher é que foi buscar o fruto. Quem criou o fruto? Ou o próprio Deus é que alertou sobre o fruto? É Ele o Criador de todas as coisas. E diz, não comas dali. Senhor, tudo isso, fostes tu, Deus. Hein? Provavelmente é Ele mesmo. E Ele me criou com esta personalidade forte. E Ele agora... Amém? O Senhor me criou com uma personalidade forte. O remédio foi ter que me dar a Sónia, né? Porque eu não tenho uma personalidade tão forte. Aí compôs, né? É isso, irmãos? Ao contrário, não. Estou a brincar, irmãos. Estou a brincadeira, tá? Irmãos... O Senhor conhece e sabe os nossos corações. E diante dele não adianta você pôr desculpas. Não inventa desculpas. Alguém pode tirar o menino dali que está? Amém? Então nós precisamos de entender que Ele conhece isso. E você diz, se você a esta altura da mensagem tem coisa que você já aconteceu na sua vida, ou coisa que se passa, ou coisa que você diz, ou a intenção do seu coração, que você diz, agora Deus sabe. E Ele não sabe só agora. Ele já sabia. Você diz assim, a partir de agora eu tenho que ter cuidado porque Deus sabe. Então cuidado com o que eu digo. Não é com o que você diz, é até o que você pensa. Então como é que você combate isso? Mas não dá nem para pensar mais. Porque se você pudesse pensar e não dizer... Você já fez aquela cara bonita? Todo mundo já fez isso. Uma pessoa chega ao seu beiro e diz uma coisa e você diz... Lá por dentro... E a pessoa foi embora, mas você não falou nada contra. A pessoa foi embora descansada da vida. Você pensa que pode fazer isso com Deus? Você antes de falar, você preparou o seu dia, né? De ir ao parque, dia 4 de julho. Pela manhã, isto não é profecia, irmãos, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Pela manhã dá uma trovoada, uma chuva, você com tudo preparado, já com as sardinhas e tudo. Você vai para sair. Oh Deus. Seriously? Obrigado, meu Pai, pela chuva. Senhor, grande é a tua misericórdia. Você disfarçou. Quase que você ia se zangar com Deus. Mas você disfarçou. Aí Deus passou despercebido a Deus, não é? Deus ficou... Deus não sabe que dentro do seu coração você está revoltado porque está a chover. O Senhor estragou o meu dia, Senhor. Tanto tempo a anunciar na igreja e agora estragou o meu dia. Agora tenho que ligar para os irmãos todos a dizer para levar guarda-chuva, né? Cancelar está fora de questão. Isso. Irmãos, isto não é profecia de jeito nenhum, tá? Se chover nesse dia, você não esqueça isto que eu falei, tá? Esqueça o assunto, tá? Não tem nada a ver. Irmãos, o Senhor conhece, não dá para disfarçar. Então como é que você faz, como é que você reage com isso? Tem uma solução, não é, irmãos? É o Espírito Santo habitar em nós e transformar o nosso interior. Para que até que os nossos pensamentos sejam santos. Para que até aquilo que nós falamos e pensamos e dizemos e reagimos se venha do próprio Deus. Porque se vier da nossa carne é um problema. Por isso é que você precisa do fruto do Espírito na sua vida. Você precisa de andar nele e abundar nele. Você precisa conhecer a palavra, você precisa dobrar os seus joelhos, você precisa crucificar a sua carne para que até o seu pensamento seja agradável a Deus. Não é só atitude. Eu vivi uns anos da minha vida com um dilema, tá? Que é o seguinte, irmão, é essa coisa de dar bom testemunho. E dizer, a gente tem que dar bom testemunho. E às vezes a gente ficava zangado, lá com uma coisa qualquer. Mas eu sou crente. Tem uns aí que dizem, eu sou crente, mas não sou burro. Não sei de onde é que tiraram isso. Tá? Não foi da Escritura, tá? Eu sou crente, mas não sou burro. Isso não foi da Escritura.
Mas tinha uns aí mais moderados que eu fazia muita confusão, que era, eu tenho que dar bom testemunho. Então a gente na rua tem uma postura, tá? Direitinha. Não importa o que está lá dentro. Mas a aparência tem que ser, né? E ainda arranja aquele versículo, fugir da aparência do mal. Não tem nada a ver. Fugir da aparência do mal é fugir daquilo que é pecaminoso, daquilo que parece pecaminoso, daquilo que está relacionado com o pecado, não tem nada a ver. Daquilo que conduz ao pecado ou leva pensamentos ao pecado. Mas a gente fazia uma postura por fora e parecia que tudo estava bem. Eu fazia-me confusão nisso porque isso não me cheirava bem isso. Então você já pegou numa laranja linda por fora? Não, o meu sogro ali da terra da laranja, linda por fora. Você pega na laranja, descasca a laranja, lá dentro até tem bicho. Seca. Você olha para aquilo, mas parecia tão boa. Mas não prestava. Até um dia, se deixar aquela laranja muito tempo, que a podridão vai aparecer fora da casca, vai ou não vai? Vai apodrecer toda. Até um dia, se você vive de máscara, de bom testemunho, um dia a máscara vai cair e vai saber quem você é. Vai ser um problema. Esqueça isso. O interior tem que ser renovado a cada dia, diz a palavra. É o nosso interior, para que aquilo que nós apresentamos, o testemunho que nós apresentamos, é santo, é sagrado. Não porque eu disfarço, não porque eu faço força para que pareça bem, mas porque do meu interior está a coisa boa. Do meu interior está o Espírito Santo. Obrigado. Ali está o grande. É isso, amém. Obrigado. Então, do nosso interior sai alguma coisa sagrada. Porque, naturalmente, está lá o Espírito Santo que age em nós. Deu para entender? Então o pensamento que vem à sua cabeça vai ser santo. E você diz assim, Daniel, mas vai ser sempre assim? Não, não vai. Paulo diz que quem me livrará do corpo desta morte? Enquanto você estiver nesse corpo, dessa morte, que é a sua natureza pecaminosa, vai sempre acontecer pensamento mau. Mas o mesmo Espírito Santo que habita em si, que o transforma e o renova, lhe vai apresentar isso. Ele vai incomodar com isso. E vai o conduzir a um arrependimento. E a uma mudança. A uma transformação. Vai conduzir a uma transformação. Então, da próxima vez que você pensar e disser, o Senhor sabe todas as coisas, eu aconselho que você pense melhor nisso. Porque Ele sabe mesmo. Ele sabe mesmo. Ele sabe de onde saiu a intenção. Ele sabe se você caiu, se você escorregou, se você pecou naquele momento, ou se a sua vida ainda precisa de transformação. E deixa-me dizer, todos precisamos. Todos precisamos. Amém? Posto isto, tenho agora uma coisa. Ontem eu preguei sobre a boa notícia e a má notícia, né? É uma boa notícia agora. Ontem eu disse, tem má notícia e boa notícia. Agora é uma boa notícia. O próximo slide. Diz, assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. O mesmo Deus que conhece o nosso pensamento e sabe de onde ele veio, que conhece a intenção do nosso coração, é aquele mesmo Senhor que também se compadece de nós e conhece a nossa estrutura e sabe que somos os miseráveis. Sem Ele. É o mesmo Senhor misericordioso. É o mesmo Senhor piedoso. É o mesmo Senhor que realmente conhece a nossa fraqueza. É aquele Senhor que trabalha na nossa fraqueza. É aquele Senhor que restaura. É aquele Senhor que restabelece. Aquele Deus maravilhoso que conhece. E Ele sabe o que nós somos. Então quando você disser outra vez, o Senhor sabe todas as coisas, Ele sabe mesmo todas as coisas. Ele conhece o seu assentar, o seu levantar, o seu pensamento e todas as coisas. Tenha temor diante de um Deus que conhece todas as coisas. Mas ao mesmo tempo entenda que Ele tem compaixão de si, porque Ele sabe que a sua estrutura não presta. O nosso problema é que nós às vezes não reconhecemos que a nossa estrutura não presta. E a gente acha que somos qualquer coisa. Mas não somos, irmão, somos pó. Se Ele tirar a sua mão, nós somos consumidos. Se Ele tirar a sua mão, nós não prestamos.
Se Ele por um minuto deixar de suster a nossa vida, nós vamos cair. Completamente. Ele conhece a nossa estrutura. Ele tem compaixão de nós. Ele vai trabalhar naquelas áreas onde precisam ser trabalhadas. Então, em vez de viver uma atitude, muitas vezes, arrogante para com Deus, que às vezes é o que nós somos, e dizemos, Deus, foi por isto, ou foi por aquilo, ou foi pelo outro. Quantas vezes a gente vai aos pés do Senhor e em oração, você só com Deus, e falta humildade. Às vezes falta humildade. Senhor, eu faço assim, eu faço assado, eu sou desta maneira, eu sou daquela. Porquê, Senhor, isto? Porquê, Senhor, aquilo? Porquê, Senhor, o outro? E o Senhor está-nos a sondar e está-nos a ver por dentro. E há tanta coisa que precisa ser mudada. E há tanta coisa que precisa ser transformada. Coisa que só Ele sabe. Coisa que nem você sabe. Coisa que você nem você se apercebe. Mas quando Ele trabalha na nossa vida, quando nós deixamos que o Espírito Santo trabalhe, essas coisas começam a ser mudadas e transformadas. E Ele vai atuar naquelas áreas onde a nossa estrutura é fraca. Onde a nossa estrutura é fraca. Onde o nosso pecado é mais abundante. Então quando nós dizemos, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, nós devemos nos colocar diante de Deus e esquecermos de máscaras, de rodeios, de coisas. Às vezes falamos tanta coisa para com Deus. Às vezes dizemos tanta coisa. Temos tantos argumentos. Senhor, é por causa daquilo, é por causa do outro, é por causa do outro. E nós precisamos esquecer isso porque Ele sabe, Ele conhece. E dizer a verdade. Senhor, quantas vezes nós vamos chegar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu não presto mesmo, não é? Senhor, eu pequei outra vez, eu errei outra vez. Começar a reconhecer que, porque Ele sabe, irmãos, Ele já sabe. Porquê que você precisa dizer a Deus que pecou se Ele já sabe que você pecou? Você já pensou nisso? Deus conhece todas as coisas, para que você ora? Por que você ora? Deus sabe. Deus sabe melhor do que nós. O que nós precisamos. E tem mais, irmãos, é que Deus já sabe o que Ele vai fazer, independentemente de você orar ou não. Entendeu? Não queira orar para mudar o coração de Deus. É um perigo. Você já viu o que é você mudar o coração de Deus? Quer dizer, o nosso coração precisa ser mudado, você quer mudar o de Deus? Você não consegue nem mudar o nosso. Por que você ora, então? E eu quero encorajar vivamente ao fim desta mensagem de você orar. Ore. Não uma hora por dia. Não é o dízimo das 24 horas, como já ouvi em alguns lugares. É orar constantemente, sem cessar. Porquê, irmãos? Porque quando você ora, você se aproxima de Deus. Eu sei essa palavra, que você diz que você busca, você alcança o favor do Senhor. Claro, o favor do Senhor. Não o seu, é o dele. É o dele. Você deve buscar a Deus, você deve orar, você deve clamar a Deus. Mas chega diante de Deus com a verdade. Porque Ele sabe. Ele já viu. Você pode chegar aqui à minha beira e dizer, sabe o que é que foi? Foi não sei quê, não sei quantos, não sei quê. Depois tem o nosso irmão Facebook, que eu acho que o Facebook é crente, né? Que revela tanta coisa. Acho que ele tem o dom da revelação, né? Vai no Facebook, não foi nada daquilo, é tudo mentira, né? Mas sabe que eu não fui ao culto, porque sabe o que é que aconteceu? Deu uma treboada lá, tal, não sei o quê. Passaram uns dias e a gente vai ver no Facebook, naquele dia você estava numa festa, tirou uma foto até e postou. Esqueceu, postou. O meu Facebook revela, né, as coisas, aleluia. É brincadeira só aqui, né, irmãos? Você não, tá? Você pode dizer o que você quiser, mas Deus sabe, Deus conhece. Então chega diante do Senhor, porque é que a gente ora? Porque a gente, quando chega diante do Senhor, a gente apresenta quem nós somos, a gente apresenta a nossa miséria. Não é porque Ele precisa de saber, é porque nós precisamos de saber. É você que precisa de confessar, é você que precisa de entender, é você que precisa saber o seu pecado, é você que precisa saber a miséria que você é você que precisa saber, depende dEle. E Ele já sabe que você depende dEle. Você acha que Deus não sabe que você depende dEle? A vida que nós temos não é nossa, não pertence a nós. Nenhum de nós produz, nem mantém. O médico não mantém a sua vida. É Deus que mantém, é Ele o sustentador de todas as coisas. Então quando nós chegamos à presença de Deus e dizemos o que nós somos, e confessamos a Deus quem nós somos, e dependemos dEle, a lição é para nós. É a gente que precisa de saber essas coisas. É a gente que precisa de se humilhar na presença do Senhor. É a gente que precisa de ficar na presença do Senhor para nós sabermos quem nós somos. Porque Ele já sabe. Ele já nos conhece. Ele conhece a nossa estrutura.
É por isso que a gente ora. Enquanto nós oramos, Deus está a moldar quem nós somos, está a transformar quem nós somos, para nós sermos de acordo com o que Ele quer que nós sejamos. Você diz, então, e quando eu estou a pedir por alguma coisa? É a mesma coisa. Você está a pedir pela salvação de alguém, mas se calhar no projeto de Deus Ele já ia salvar aquela pessoa. Então porquê que você ora? Porque Ele está a moldá-lo a si e a prepará-lo a si, para que quando a salvação aconteça, você esteja preparado para isso. E você possa desejar o que Deus deseja, a salvação daquele. No plano de Deus já tudo existiu, já tudo aconteceu, porque Ele conhece tudo. Entenda que Ele já sabe. Mas nós não sabemos. Quantas vezes você está a orar e Deus já lhe mostrou o seu pecado que você nunca tinha se percebido? Quantas vezes você está a ter comunhão com Deus, está a ler a Escritura e você encontra uma coisa na sua vida, falta, que você nunca tinha visto que estava errado? Quem é que precisava de saber? Deus? Não é que Ele sabia que você estava errado. É mostrar-nos a nós. Por isso que nós temos que ter essa comunhão com esse Deus que é onisciente, conhece todas as coisas. Porquê? Porque nós não conhecemos. Porque nós não sabemos. Porque nós não sabemos. Esse Deus maravilhoso é onisciente. Esse Deus conhece a nossa estrutura. Então chega diante de Deus que sabe a tua estrutura e diz logo a verdade. Deixa de rodeios, não percas tempo. Você sabe, você às vezes vai ali na repartição de finanças. Finanças não, que isto é em Portugal. Hoje tem água de todo lado, não é? Amém. Na repartição de finanças, não, que isso é em Portugal. Mas aí num sítio qualquer. E começam... você vai no médico, não é? E dão aquela lista enorme para preencher, né? Você põe lá o seguro, a cor dos olhos, o tamanho do nariz, ou não sei quê, não sei quase. Uma vez um indivíduo perguntou à menina que estava lá: porquê que eu tenho que preencher isto tudo outra vez? Vocês não sabem já? Não, nós sabemos, mas é para te entreter que o médico está atrasado, não é? Então vai preencher tudo outra vez, não é? Às vezes parece que é essa a ideia. Eu preencho aquilo tudo outra vez, escreve tudo, tal. E fica ali com aquele rodeio todo, não é? Depois chega ao médico e tal. Não era muito mais simples, chega lá, esquece esse rodeio todo. Olha, passa-se isto e isto e isto. E o médico diz, olha, então faz assim, assim, assado. Está resolvido. Às vezes a gente faz diante de Deus, faz essa história, não é? Chega assim com todo partido, já todo esmagado, já está tudo destruído. E chega diante de Deus, acha que Deus não sabe a nossa estrutura. Não sabe que nós somos pó, não sabe que nós estamos esmagados. E chega diante de Deus e diz, Senhor... E fala. E Deus fica... Está bem, e vai chegar a algum lugar? Não. Eu estou a humanizar Deus, não é que Deus sabe, não é? Ele vai chegar a algum lugar ou ele vai ficar nesta história? Quando é que ele vai dizer alguma coisa? Quando é que ele vai falar o que é para falar? E chega uma hora que a gente se derrama na presença de Deus e diz, Senhor, não tenho mais força, não presto. Senhor, não consigo vencer a minha tentação, não consigo vencer o meu pecado. Quero fazer a tua vontade e não dá. Até Paulo dizia, o bem que quero fazer não consigo, mas o mal sempre está comigo. Senhor, está uma miséria. E Deus diz assim, é mesmo? Não, ele já sabia. Ele já sabia. E ele sabe que nós somos pó. E ele quer nos restaurar. Ele quer trabalhar nessas áreas. Ele quer moldar essas áreas. Mas às vezes nós não conseguimos nem sequer perceber que está dessa maneira. E queremos enganar a Deus. E fazer uma cara bonita. E viver de uma forma bonita. Então chega diante do Senhor e ser sincero com Deus. Senhor, não dá. Senhor, o que é que eu faço agora? O Senhor trabalha em mim, molda-me. Transforma-me. Faz alguma coisa. E deixa-me dizer outra vez o que o versículo diz. Diz que Ele se compadece daqueles que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Chega diante do Senhor e diz logo, Senhor, não dá. Se não for por ti, faz alguma coisa, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Clama a Ele. E Ele se compadecerá, porque Ele sabe. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe. Irmão, por isso é que eu o exorto a você ter tempo a sós com Deus. Você precisa ter tempo a sós com Deus. Você precisa passar tempo a sós com Deus. E dizer, Deus, uma miséria, Senhor. Eu preciso de um renovo, eu preciso de uma restauração. Eu preciso de uma transformação. Nada irá funcionar alguma vez na nossa vida, irmãos, na nossa vida espiritual, que não seja
Deixa-me colocar de outra maneira. O mais importante da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus, é que ela acontece você e Deus. Quando você diz a verdade para Deus. Quando você não é capaz de dizer na frente de ninguém. Quando você não consegue falar a ninguém aquilo. Quando você diz, Senhor, sou um caco mesmo. Sou pó mesmo. Faz o teu querer, Senhor. Irmãos, deixa-me contar uma coisa. Uma experiência pessoal, amém? Que você entenda isto, por favor. Entenda isto, por favor. Enquanto não viva das minhas experiências pessoais, viva do que a palavra de Deus diz, por favor. Mas, irmão, tem hora em que enquanto você tiver uma pessoa com quem chorar, você nunca vai ser restaurado por Deus. Tem coisa na nossa vida que enquanto tiver uma pessoa com quem chorar, você não vai ser restaurado por Deus. Mas quando você for chorar com Deus, você vai ser renovado. Tem momentos que Deus tira tudo. Porque enquanto você tiver uma pessoa, você vai telefonar para aquela pessoa, você vai estar com aquela pessoa, você vai chorar com aquela pessoa. Quando não tem ninguém. E Ele está lá. Para te renovar, para te transformar, para fazer o seu querer em ti. A sós com Deus. Senhor, tu és onisciente, tu sabes, Senhor. Não adianta eu estar com muita conversa aqui. A minha situação é esta, é isto que eu sou, Senhor. Renova-me, ó Deus. Restaura-me. Transforma-me. Faz o teu querer. Senhor, tu sabes que eu sou pó, mas eu sei que tu és Deus. Eu sabes que eu não presto, mas eu sei que tu és Senhor. Eu sabes que eu sou uma miséria, mas tu enviaste o teu filho para morrer na cruz do Calvário, juntamente com ele me darás todas as coisas. Eu não estou a falar nada material, estou a falar tudo que é espiritual. Eu estou a falar da tua vida, cada um de si. Esquece o que está ao teu lado, atrás de ti, na frente de ti, ou lá no outro sítio, que no meio oculto hoje esta palavra era boa para ele. Às vezes a gente tem essa mania, não é? Esta palavra era mesmo boa para Cicrano que não está aqui. Mas esta palavra é boa para todos nós. É a palavra de Deus. Precisamos de sermos e de nos despirmos daquilo que nós achamos, dos nossos conceitos, das nossas ideias, e chegarmos diante do Senhor e dizer, eu e tu, Senhor, e tu já sabes quem eu sou, mas eu quero saber quem tu és. E clamar a Deus. E clamar a Deus. E gritar por Deus. Irmão, vivemos hoje na época, eu vou terminar por aqui. Tem mais um versículo ainda. Põe já o próximo versículo. Irmãos, vivemos na época do quiet time com Deus, tá? Você tem que ter um quiet time com Deus. Eu não sei se você tem que ter um quiet time com Deus. Eu sei que você tem que ter um tempo com Deus. Eu sei que às vezes o quiet time com Deus torna-se tão barulhento, torna-se tão desesperante, torna-se tão gritante na nossa alma, que eu não sei se ela é quiet. A nossa alma tem que ter sede de Deus. Irmão, eu estou a falar tudo que é espiritual aqui. Uma alma sedenta por Deus. Eu não sei se ela consegue ficar muito quiet. Eu sei que os temperamentos diferentes fazem coisas diferentes. Mas às vezes, irmão, você tem que clamar. E dizer, Deus, restaura-me. Eu estou a falar espiritualmente, irmão. Eu estou a falar no seu interior, na sua vida. Naquilo que tem que ser acertado com Deus. Olha o que diz o texto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele o fará. Entregar o caminho ao Senhor e confiar nele. Para que Ele possa fazer. Clamar a Deus. Dizer, Deus, trabalha na minha vida. Irmão, eu tenho a certeza que Ele ouvirá a sua oração. E Ele não irá ficar surpreendido consigo. Nada que você dirá, você poderá surpreender. Você pode me surpreender a mim. E eu posso me surpreender a si, de certeza que eu faria. Nós podemos surpreender uns aos outros. Mas a Deus não surpreende. Nada que você diga a Deus é demasiado difícil para Deus de acreditar. Porque Ele já sabe. Mas quando nós falamos com Deus e estamos na presença dEle, Ele que é onisciente, Ele conhece a nossa estrutura, conhece a nossa fraqueza, Ele vai começar a trabalhar nela. Ele vai começar a trabalhar nessas áreas. Irmão, busca a Deus. Busca a Deus de uma forma profunda. Busca a Deus de uma forma maravilhosa. Busca a Deus como nunca foi buscado. Conta a história com o avivamento na Coreia. Aconteceu com irmãos que foram para o monte orar e clamavam de tal maneira e estavam tão desesperados por Deus
que abraçaram árvores até as arrancar. Eu estou a dizer para você ir arrancar a árvore, você vai preso, tá? Está na América, se não está na Coreia. Mas está lá o desespero desse povo por Deus. Que agarravam árvores, clamavam a Deus com tanta força que arrancaram árvores. Eu fiquei impressionado quando ouvi o testemunho. E nós vivemos nos Estados Unidos onde queremos ter um quiet tempo com Deus. Eu não estou a dizer para você sair e gritar como um louco. Se você consegue fazer isso de uma forma quiet, não é isso que não estou a discutir isso. A questão é que uma alma sedenta e desejosa por Deus grita e clama por Deus. Grita e clama por Deus. Uma alma que deseja a Ele. Uma alma que deseja conhecer a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, Senhor conhecedor de todas as coisas, sabemos que tudo o que dissermos aqui, que falarmos, está patente aos teus olhos. Nada poderemos dizer que te surpreenda. Sabias a pregação, sabias o teor, sabias como iria concluir e o que iria afetar as nossas vidas. Por isso nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, te pedindo ao Senhor que tu possas contender connosco. Que tenhas compaixão de nós, porque a nossa estrutura é pó, mas que nos transformes, ó Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.